A parte de baixo da coxa, aquela ali perto do joelho, é a que primeiro aparece. Ou seja, se você tiver com uma bermuda, já dá pra ver. Qualquer coisa que você desenvolver nessa região, já vai parecer que você tá com a coxa maior, véio. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Te trazer os melhores exercícios para você desenvolver essa região. A gente vai começar com o famoso agachamento livre. Ele tem a capacidade de trabalhar sua coxa inteira, seu glúteo, eretores da coluna, abdômen. Caraca, bastante coisa. Ele é recomendado quando você está educando ali, corrigindo algum desvio de joelho, pelo fato de trabalhar de forma mais intensa o vasto medial, que é um músculo que está ali próximo do seu joelho. Como que a gente faz esse exercício para ele ficar bom e trabalhar bacana essa região? Primeiro, você tem que achar o afastamento da sua pisada. E agora é só colocar uma barra na cacunda e tome cuidado, que essa barra tem que ficar em cima do seu trapézio. Depois disso, você já vai estar ali com a sua postura ereta, isso é importante, peito para fora, abdômen controlado, e você vai simplesmente agachar. O seu tronco vai levemente inclinar para frente e você vai fazer isso exatamente para equilibrar o seu peso, né? E aí, detalhe, a ciência, cada dia que passa, é mais contundente em dizer que quanto mais esse músculo alongar, mais ele desenvolve. Quanto mais você descer, mais você flexiona o joelho, que por sua vez mais alonga o quadríceps, que por sua vez desenvolve a parte que você quer. É interessante que você faça esse agachamento com uma profundidade boa, mas também não exagera. Se você descer demais, você pode arredondar a sua lombar e aí você vai ficar com a coxa boa, mas a lombar perigo! Vamos agora para o nosso próximo exercício que também trabalha a coxa inteira. A gente está falando agora do front squat, que é um agachamento com a barra na frente. Quando você agacha e segura a barra aqui na frente, você vai fazer um movimento um pouco diferente do agachamento com a barra atrás da cabeça. A barra na frente te possibilita agachar com o seu tronco um pouco mais ereto, um pouco mais reto. Quando você agacha com a barra atrás, você inclina o tronco, não é? Isso te proporciona mais flexão de joelho. Flexiona o joelho, alonga mais o seu quadríceps. Você já entendeu que isso é bom. E como é que faz esse exercício? Já vou te adiantar que ele é chato. A barra ela fica aqui no seu gogó. Se ela não ficar te enforcando, não funciona. Esse osso chama clavícula. Você tem que apoiar a barra em cima da clavícula. E para você apoiar a barra em cima da clavícula, tem uma coisa na frente, sua goela. Então, a barra ela tem que empurrar a goela para conseguir apoiar na clavícula. Então, você vai lá, dá uma enforcada aqui, empurra a goela. Você pode cruzar as mãos, os braços, ou então se você tiver muita mobilidade de punho, você consegue segurar igual o pessoal do CrossFit. Cotovelo para cima e mantém esse cotovelo para cima. E aí, mesma coisa, você só agacha, mantém um pé inteiro apoiado no chão, desce o máximo que você puder enquanto a sua lombar ela tá preservada e sobe. Simples. Mas tem uma dica que vale ouro aqui para você. Depois dela, você pode falar lá, eu te amo. Você ficar olhando o tempo inteiro em 45 graus para cima. Se você ficar olhando para frente, naturalmente o seu tronco inteiro ele vai dar uma inclinada para frente. E aí a barra que já tá querendo descer, ela vai descer. E aí isso ajuda a manter a barra. Terceiro exercício para você desenvolver a parte ali inferior da coxa, próxima do joelho. A gente vai falar do leg press. O leg press pode ser o 45, pode ser o horizontal. Na verdade, utiliza o leg que você tiver na sua academia, o leg que você quiser. E quando a gente fala dessas questões de tipo, o leg que você tem e tal, eu lembro do Muscle 60D. Então, você sabia que no Muscle a gente tem os exercícios substitutivos? Sabia. Caraca, você vai pegar lá a planilha. Se tiver um exercício ali que você não tem na sua academia, tem exercício para você substituir. Maravilha. 3 substituições para cada exercício, velho. E se mesmo assim você falar, cara, velho, eu não quero nenhuma dessas 3, você pode chamar o time de suporte no seu WhatsApp, que, diga-se de passagem, hoje o nosso suporte é instantâneo. Isso fora várias outras coisas que você vai clicar aqui embaixo e vai ver o que a gente entrega para fazer com que os nossos alunos tenham um ano de resultado em 2 meses. Voltando ao seu leg press. O leg, ele trabalha a coxa inteira, ele trabalha glúteo também. E aí você vai falar assim, lá, o vídeo não era para exercício, Sim, mas ele trabalha essa região com grande intensidade também. E tem uma coisa no leg que você já entendeu que vai aumentar o trabalho nessa região. Quando você for pro seu leg feliz e contente, colocar os pés lá na plataforma, você vai colocar esses pés um pouco mais para baixo na plataforma. Isso vai te possibilitar uma maior flexão de joelho, que vem acompanhada de um maior
para alongamento do quadríceps. Posicionou os pés, toma cuidado para colocar os dois pés com um afastamento parecido com aquele do agachamento, lembra? Muito provavelmente a ponta do seu pé vai ficar um pouco mais afastada do que o calcanhar, então os pés vão ficar meio que abertos assim para fora. E aí você vai destravar a plataforma. Desce, vem descendo, vem descendo, vem descendo, desce até o ponto em que o seu quadril ele fica no banco. Se você descer demais, o quadril levanta. Para o quadril levantar, a lombar arredonda. Se a lombar arredondar, você então, mantenha o quadril no banco. Você vai descendo. Na hora que você sentir que o quadril está começando a querer ir, aí você já volta. E aí você estende a sua perna até chegar ali próximo de uma flexão máxima de joelho, mas ainda mantém uma leve flexão. E aí você vai estar fazendo esse exercício supimpamente. Agora a gente vai para o exercício, eu prometo, que isola. A gente vai falar de um exercício que para muitas pessoas ele não é indicado. Então, se você tem o joelho já meio bichado, não é legal você fazer. Esse exercício vai zoar o joelho? Não disse isso. Esse exercício, ele exige muito do joelho. A gente está falando de um exercício que se chama Sissy Squat. É um exercício que comprovadamente trabalha muito forte a parte, agora eu vou falar um termo mais técnico nosso, porção distal, que é essa região que você quer desenvolver. Então vamos ao exercício. Você não precisa utilizar peso nenhum, principalmente se você já tiver peso em você. Você vai apoiar somente a ponta do pé, você vai ficar meio que tipo... Sabe quando você está tentando alcançar alguma coisa? Você vai ficar na ponta do pé. É interessante que você tenha alguma coisa para segurar do lado. Sei lá, pega um trouxa. Brincadeira, apoia em algum aparelho. Eu gosto muito de usar o próprio Smith. O Smith não serve para quase nada, gente. Para isso ele serve, para você apoiar. E a proposta desse exercício é você manter o quadril estendido e você vai descer com o joelho em direção ao chão. O corpo ele vai vir meio que caindo para trás e o quadril sempre encaixado. Bunda não passa uma agulha. Desce o máximo que você puder. O joelho ele pode chegar pertinho do chão, pode até dar uma leve relada assim no chão. Aí, quando você sobe, tem gente que sobe e aí apoia o calcanhar. Se você apoia o calcanhar, você é um frango. Você vai manter ali, ó, tipo salto alto. Eu tô imaginando, sabe o quê? Galera pegando o salto das mulheres, das mães, pra treinar. O bom é que dá pra fazer esse exercício em casa sem peso, porque imagina na academia com salto, viado. Vai ficar elegantérrimo. Inclusive, vai ficar elegante se você estiver aqui com a camiseta da Insider também. Então já aproveita, leva o salto, leva a camiseta da Insider. A Insider também tem umas bermudinhas, dá pra você já colocar a sua coxa de fora. Eu tô aqui com uma tech t-shirt super tecnológica, dissipação de calor, tecnologia foda pra isso. Mano, não desbota, o Ranizito tá de Insider também, hein? Depois que colocou Insider no corpo, eu nunca mais quis tirar. Tem tecnologia anti-odor também e desamassa no corpo. A gente tá falando de uma camiseta que é... Na moral, eu uso pra caramba, é a minha peça favorita. Vai aí no link embaixo, lá pra 12% de desconto, já faz a festa em todo o site da Insider. Eu vou falar pra Insider começar a produzir um salto alto também pra você. Vamos agora à cadeira extensora. O músculo, para ele trabalhar muito, para ele desenvolver bastante, ele tem que alongar muito. Lembra disso? Mas ele também precisa encurtar muito. A gente chama isso de insuficiência ativa. Então, quando esse músculo encurta muito, ele chega numa faixa de alongamento e encurtamento que é muito difícil para ele, penosa. Então, ele desenvolve muito. A cadeira extensora faz isso. Então, eu já peço para você exatamente intensificar esse momento do exercício. Quando você estiver chegando no ângulo final de extensão, saiba que ali você está conseguindo entregar para o seu quadríceps algo único. Primeiro você encontra a cadeira na academia. Aqui na Ironbag não é muito difícil. Mano, quantas extensoras tem aqui na Ironbag? Se eu não me engano, 12. Você já viu alguma academia na sua vida que tem 12 cadeiras extensoras? Aqui na Ironbag tem. A primeira coisa é o apoio das costas. Então você senta ali e você ajusta o apoio das costas de maneira a você ficar com o corpo completamente apoiado, porém com o seu joelho envolvendo o banco. E agora você vai ajustar o rolete que fica apoiado ali perto do seu pé. Então você coloca esse rolete entre o pé e a perna. Tem uma curvinha ali. O outro ajuste da máquina é o quanto que você vai apertar esse braço todo contra você. E a recomendação que eu te dou é que você deixe o mais apertado possível. E aí, mantenha a postura
Postura, Katsu! A bunda no banco. O que eu vejo de gente fazendo cadeira extensora e levantando a bunda do banco, não tá escrito. Isso detona o exercício. Mantém ali o quadril bem encaixado, a lombar bem encaixada, e aí você estende, dá uma atenção maior para a parte de extensão máxima, e aí você retorna de forma controlada e você tem um exercício supimpa. Você fazendo esses exercícios, o seu quadríceps vai desenvolver, vai ficar bonito. Mas você vai precisar desse vídeo aqui também, ó, que é um treino de posterior de coxa. Por quê? Presta atenção. Se você desenvolver muito o seu quadríceps e não dar a atenção que é necessária para o posterior de coxa, você vai machucar o seu joelho. Tá? Então esse treino ele é fundamental para você manter a saúde do seu joelho e sem contar que você vai ficar com a coxa mais bonita também, né, viado? Clica aí.